Então vamos ao que interessa, né? Hoje a gente vai falar de a evolução do marketing, desde o clássico até o 4.0, né? Que é o marketing atual, das novas ferramentas, né? De sistema, da inteligência artificial. A gente vai falar um pouco então sobre essa caminhada, essa evolução, beleza? Essa parte histórica, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente tinha um marketing clássico, né? Bem antes da internet aí, ele era centrado nas propagandas tradicionais, né? Concentrado em massa, que não é caso de rádio, televisão. E hoje a gente consegue fazer um marketing mais direcionado, né? Que acaba saindo mais, o custo mais em conta na aquisição de cliente, a parte de alavancagem acaba sendo melhor, a velocidade, né? Que você ganha ali, inteligência do negócio em relação ao cliente ideal é bem melhor hoje em dia, né? Mas no início do marketing, ele era basicamente isso aí, o marketing de massa, né? E ela era uma comunicação de mão única, assim como eu falo no slide aí, onde apenas as empresas, né? Elas falam e o público-alvo ali, ele ouve, né? Que é o caso da televisão e o rádio. As empresas, né, emitem lá a sua mensagem através da marca, da propaganda, e o telespectador ele somente absorve aquilo, né? Esse era o marketing tradicional até então. O foco do produto e marca aí era o seguinte: a ênfase era na exibição das características do produto, né? E no fortalecimento da identidade da marca. Essa é uma parte marcante desse marketing aí quando iniciou. As mídias, é o que eu acabei de falar, as mídias eram muito caras e massivas, até hoje são, né? Até hoje, se você, dependendo do canal de televisão que você fizer aí, é coisa milionária mesmo, uma propaganda, né? Um investimento então pesado nos canais de TV, marketing e outdoor. Você alcança então nesse marketing de massa, primeiro esse mais antigo que até hoje tem, o público amplo, né? Não tem, é o público genérico, geral ali, ele não é um marketing direcionado, não é um marketing nichado. Ele é bem pouco segmentado. E a comunicação, igual eu falei, né, uma comunicação de mão única aí, é uma comunicação unilateral. As mensagens elas eram transmitidas em uma única direção, né? Então as empresas ali não tinham feedback dos compradores, dos clientes. Elas somente enviavam, né, a propaganda ali. Os consumidores ele consumiam os produtos e não tinha um feedback. A interação também com o consumidor também era pouquíssima, né? Era baixíssima. A não ser que uma empresa tinha uma loja, algo assim, que pudesse comprar direto na mão de um vendedor e ali deixava um feedback, uma informação, né? Tinha aquelas caixinhas de sugestões. Com base nisso aí que se tinha não somente uma comunicação de mão única. Mas até então o marketing clássico basicamente é isso aí. As empresas fazem a propaganda e o consumidor ali ele absorve, né, aquele conteúdo e não comunica. É uma comunicação de mão única. Então aqui a gente vai estar falando da era do marketing digital 2.0, tá? Aconteceu isso aí com o advento da internet nos anos 2000, o cenário mudou drasticamente, né, com a internet. A comunicação então que era unilateral, que era aquela comunicação de mão única, agora ela já se tornou bilateral. As empresas então puderam interagir diretamente com seus consumidores, né? Isso mudou bruscamente o mercado, mudou praticamente tudo, né? E a gente tem como ferramentas aí que surgiram também, né, ferramentas de marketing. Nessa época a gente tem a parte de SEO, né, que é a otimização de sites, de plataformas aí para estar aparecendo nos veículos de pesquisa, como na época tinha Alta Vista, tinha antes mesmo do Google, né, iniciou aí outras ferramentas de pesquisa e depois consolidou o Google. O Google chegou, apareceu e tomou conta desse mercado de pesquisa. Mas então os anúncios aí e a parte de SEO, são ferramentas que otimizam, né, o aparecimento aí das plataformas, como sites, eles se tornaram então fundamentais para estar aparecendo nos meios de busca, né, e tornou crucial isso aí para as empresas serem encontradas. Então isso aí que a gente chama do marketing 2.0, com o surgimento da internet, que já inicia-se então o marketing digital, né? O marketing digital, ele então a gente pode dizer que ele foi concebido aí nos anos 2000, né, com o advento da internet. Surgiram também campanhas, né, de e-mail marketing,
que eram as famosas antigas malas diretas, o panfletagem, que também existe até hoje, mas pouco, né? Hoje o pessoal utiliza bastante desse meio digital, que no caso é um e-mail. O e-mail é uma carta, né? O pessoal, tem gente que até hoje chama o e-mail de carta. Então, o e-mail seria uma carta eletrônica. E o pessoal começou a fazer então, utilizar ferramentas de e-mail marketing, né? E com contato direto então com o cliente por e-mail. E isso ganhou uma força tremenda. E posteriormente as redes sociais, né? Elas iniciaram então as redes sociais, plataformas como o Orkut, o MySpace, nos primórdios aí. Depois veio o Facebook e algumas outras também que não vingaram e surgiram outras, né? Hoje a gente tem várias mesmo aí, geralmente até nichada para certos públicos, né? Por exemplo, como o Pinterest, que é uma rede social voltada para essa questão de mais produto relacionado a imagens, né? Imagens, artes, tem redes sociais de artesanato, para você ter ideia. Hoje a gente tem também o Substack, rede muito forte que está vindo aí, que a galera está pegando bastante, aí a galera do B2B, né, de empresas, também está valendo muito a pena fazer o conteúdo lá dentro, que marketing de conteúdo é uma grande potência, né, que veio com esse advento aí do marketing digital. E isso só foi possível através das redes sociais, principalmente o YouTube, né, que eu estou falando agora aqui. O YouTube é justamente isso que eu estou fazendo. Eu estou chegando através nos clientes aí, através dessa comunicação que eu estou fazendo, nessa educação que eu estou trazendo aqui do canal, né, que é a parte de capacitação da Mega Profit. E o custo ficou mais acessível. Como eu falei que antes, o marketing massivo ali de rádio, televisão era uma coisa absurda e direcionada à massa, né? E parte desse público se perdia. Por exemplo, se você tinha um produto que era extremamente específico para um nicho, mas você faz o tráfego de massa ali, talvez maior parte do tráfego você perdia. Você perdia aqueles consumidores que viam seu produto, porque ele era indicado para uma parte bem pequena, né, da massa. Então o custo ficou acessível por duas questões. Uma, porque você pode direcionar o marketing digital para o público certo, e com isso você evita também estar atingindo pessoas que não são o seu público ideal. Então esse foi um grande benefício desse novo marketing, que é o marketing digital 2.0, né? No slide está até falando aqui custo acessível, pequenas empresas puderam competir com grandes corporações. Também isso eu nem falei, isso é uma grande verdade. Antigamente, assim, só as grandes mesmo tinham muito caixa para fazer uma propaganda, numa rádio, numa televisão. Aí hoje as pequenas, né, e médias aí já podem competir de igual para igual com estratégias e utilizando esse meio que é muito mais em conta. Mesmo que o tráfego pago está cada vez mais caro, porque é uma plataforma de leilão, eu quebro muito esse tabu com as empresas que eu dou consultoria por causa disso, porque eu mapeio mais de 20 canais de aquisição de cliente, canais digitais, né, antes do tráfego pago. O tráfego pago para mim é o último meio. Tá? Nas minhas palestras, nas consultorias, eu mostro isso. Eu falo sobre o gráfico J de startup, né? O pessoal do Vale do Silício fala muito sobre isso. E realmente, eu costumo fazer uma analogia, o tráfego pago, com o atleta, o bodybuilder, para quem não sabe o que é, tipo, é o fisiculturista, é aquele cara que faz musculação, fica bem forte, sobe ao palco. Esse cara, ele usa alguns componentes, algumas coisas para potencializar o resultado dele. Eu faço essa associação com o tráfego pago. O que quer dizer? Quer dizer que se um cara usar as mesmas coisas que um fisiculturista usar, mas não fazer o que o fisiculturista faz, o atleta, que as coisas tudo certinho, não adianta o cara consumir as mesmas coisas que eles fazem para potencializar. E o tráfego pago eu falo que é a mesma coisa, é uma faca de dois gumes. Se você não fizer direito, você joga dinheiro no ralo, você queima sua base, tá? Você acaba pegando ali cliente errado para dentro da sua base, isso acaba custando muito caro para você. Você suja a base, beleza? Então, eu mapeio mais de 20 canais de aquisição antes de você fazer tráfego pago, usando a mesma associação com o atleta. Você vai fazer o tráfego pago na hora que estiver funcionando, na hora que você souber certinho o seu funil de aquisição de cliente, o seu cliente ideal, se souber certinho, aí você vai potencializar a sua aquisição com tráfego pago. Beleza? Isso não tinha nem a ver com esse slide,
e nem a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu só estou complementando. Então vamos passar para frente. Eu sou o Jorge Luiz, eu sou CEO da Megaprofit. A Megaprofit é uma empresa de software, tá? Soluções tecnológicas IA, consultorias, capacitações e marketing 4.0. Tenho mais de 20 anos aí empreendendo em tecnologia e mais de 10 anos capacitando e ensinando, tá bom? Então, se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, curte, comente aí por favor o que você acha, se fez sentido para você, se você precisar de qualquer orientação, consultorias, por favor, estamos à disposição, é só entrar em contato, tá? Então é isso, no mais, forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.